Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da série de Salmos. No vídeo de hoje nós vamos estudar o Salmo 102. Chegamos aí a esta marca histórica de 102 dias sem interrupção, aqui estudando a palavra de Deus pelo YouTube e também ao vivo aqui pelo Instagram, as pessoas estão comigo. Vamos orar? Bendito és tu, eterno Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, a ti rendemos glória, louvor e adoração. O Senhor é Deus, o Senhor é um, o Senhor é digno de ser adorado. Pai, em nome do teu Filho, nós queremos te pedir a tua bênção e te pedir a tua ajuda no estudo da tua palavra. Assim, Pai, nos dá graça, nos dá entendimento, a sabedoria para entender e para guardar a tua palavra no nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 102, pegue aí a sua Bíblia se você pode. Se você não pode, está no trabalho, está me assistindo num local que não pode, então fica atento. Salmo 102 vai dizer assim: o Senhor ouve a minha oração. Chegue até a ti, ó Senhor, ouve a minha oração. Chegue até a ti o meu pedido de socorro. Não escondas de mim a tua face no dia de minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. Responde ao meu clamor com urgência, pois meus dias esvaíram-se como fumaça, os ossos ardem como braseiro. Meu coração está ressequido como a erva cortada, até me esqueço de comer meu pão. Meus gemidos são tão veementes que meus músculos aderem aos ossos. Sou como a gralha da estepe, como a coruja das ruínas. Fico insone, tornei-me qual pássaro solitário no telhado. Todo dia meus inimigos me ultrajam, furiosos contra mim, praguejam. Pois alimento-me de cinza como se fosse pão, e lágrimas misturo a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, tu me erguestes e me arrojaste ao chão. Meus dias são como a sombra que se alonga, estou secando como a erva. Mas tu, ó Eterno, estás entronizado para sempre e será lembrado de geração em geração. Tu te erguerás e terás misericórdia de Sião, porque já é tempo de teres piedade. Sim, o momento chegou, pois teus servos amam até as pedras de suas cidades destruídas e a poeira de seus caminhos arruinados. As nações temerão o nome do Eterno e todos os reis da terra tua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e aparecer em sua glória, quando se voltar para a oração dos espoilados e deixar de rejeitar a sua prece. Que isso seja escrito para a geração futura, para que um povo que ainda será criado louve o Senhor, declarando: o Senhor se debruçou do alto do seu trono, lá nos céus, e olhou para a terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Para que em Sião se proclame o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém. E quando se reunirem os povos e reinos para servir ao Senhor. Olha isso. Ele reduziu minhas forças em pleno caminho, abreviou meus dias. Meu Deus, disse eu, não me arrebates na metade dos meus dias, tu cujos anos duram por gerações. Outrora fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles se desgastarão como um manto. Tu, como uma roupa, os trocarás e serão abandonados. Tu, porém, és o que és, e teus anos não têm fim. Os filhos de teus servos se estabelecerão e seus descendentes se manterão diante de ti. Salmo 102. O Salmo 102, como eu falei, ele não tem aí um compositor, um escritor, mas nós percebemos que o salmista do Salmo 102, ele está inserido num período muito sério da época de Israel. Nós já percebemos pelas suas declarações que o salmista do Salmo 102, ele está vivendo ali na região de Israel no período de destruição. A gente percebe a lamentação
do salmista, a gente percebe que ele está num momento de agrura, num momento assim de podemos até dizer de praticamente depressão, depressivo. Por que, Alan? Porque ele vai dizer, ele vai falar que está solitário. Olha os sintomas, ele está solitário, as lágrimas se misturam à sua bebida, ou seja, aquilo que ele bebe. Então ele está sempre chorando, ele está solitário e ele vai dizer que ele não come direito. Então todos os sintomas de alguém que está depressivo, que está cabisbaixo, que está para baixo. Porém, aqui nós já aprendemos uma lição. Qual é a lição, Alan? Porque todos que me ouvem, todos que me veem agora, ou já passaram por alguma situação parecida, ou conhece alguém que já passou, ou que está passando, né? Esse mal, ele tem se multiplicado nos nossos dias, nós temos que concordar com isso. Mas nós percebemos que na época bíblica aí, do período dos Salmos, já existia pessoas vítimas desse mal por causa de alguma situação. Toda depressão, toda ansiedade, toda crise do pânico, esses males que estão se multiplicando no nosso meio, eles são causa de alguma coisa. Às vezes a gente diz, não, mas eu estou bem, eu não estou devendo ninguém, e eu estou por que eu estou passando disso? Mas se você for a um especialista, ele vai descobrir que isso é as cicatrizes de algo do passado, que isso são marcas de uma infância deturbada, de uma infância cheia de problemas. Então são várias causas. No caso do salmista, ele estava nesse estado tão terrível, né, de tamanha tristeza, de tamanho sofrimento, como ele mesmo fala, tão solitário, ele estava vivendo essa situação. E a gente já destaca aqui o primeiro ponto positivo dessa história. Mesmo nessa situação, o salmista fez o que era certo. Ele estava depressivo, ele estava cabisbaixo, ele estava ali totalmente desolado, né? Já não conseguia comer, já a sua bebida se misturava às suas lágrimas, ou seja, ele estava chorando em toda hora, chorando na mesa de comer. Era um homem altamente abatido, porém, nós já aprendemos aqui com ele que mesmo nessa situação, ele tomou a decisão certa. Qual é a decisão certa, Alan, que ele tomou? Se ele não tivesse tomado essa decisão, nós não estaríamos lendo o salmo que ele escreveu. E essa decisão foi o quê? Ele, mesmo no meio desse turbilhão de emoções, ele decidiu orar. Aqui está um ponto positivo no Salmo 102. Mesmo sem ter apetite para o pão, mesmo suas lágrimas se misturando com a sua bebida, mesmo ele se sentindo tão solitário como pássaro no telhado, ali sozinho, ele estava nessa situação, ele conseguiu achar forças para orar a Deus, para pedir socorro àquele que realmente tem o poder de socorrê-lo. Às vezes, pessoas passam por essa situação e vão pedir socorro em lugares errados, vão pedir socorro em lugares que não terá retorno. E aí, ele fez a coisa certa, ele foi buscar socorro àquele que é o socorro bem presente na hora da angústia. E aí, queridos, nós vamos perceber que o causador desse mal ao salmista do 102 era algo que mexe com os judeus até hoje, que entristecem os israelitas até hoje. O que ela é a destruição de Israel, a destruição de Jerusalém, ver as suas ruínas, as suas pedras pelas ruas caídas, os seus muros derrubados. Hoje, Israel vive uma outra época. Eles moram na sua terra, né? Ela se tornou uma potência mundial, porém ainda existe uma marca que nós vemos no Salmo 102, que hoje ainda perdura, que é a não edificação do templo de Deus naquele lugar. Quem entende um pouco do que eu estou falando sabe que no local onde seria o templo, hoje tem uma mesquita, né? Uma mesquita que é aquele que tem aquele domo de ouro, que está em todas as fotos de Jerusalém, que virou assim um cartão postal, um ponto turístico. E aí nós sabemos que era naquele local aonde o templo de Deus era erguido, estava erguido. E hoje, quando eles olham ali, né, do Muro das Lamentações, chamado
originalmente como cutelo, eles estão ali fazendo suas preces, eles olham e não vê o templo. Então isso é um motivo de lamento. E os judeus que estão espalhados pelo mundo inteiro, o grande sonho e o objetivo deles é voltar um dia para Jerusalém. Porque eles sabem que por mais que estejam em outras pátrias, como no Brasil, por exemplo, estejam vivendo bem, estejam com sua vida estabilizada, mas eles sabem que o lugar de todo israelita é em Israel. E aí é por isso que eles fazem 3 orações por dia, e nessas orações eles falam que ano que tem uma frasezinha que eles dizem: ano que vem em Jerusalém. Por quê? Porque eles têm a esperança de retornar para a sua terra. E aí, queridos, esse salmista do Salmo 102, ele estava desolado. Por que, Alan? Porque ele estava vivendo num cenário de destruição total da sua terra. Ele olhava e via as ruínas, as pedras caídas, né? Porque você sabe que as construções ali da época e até hoje perduram, eram pedras sobre pedras, né? E aí, por isso que Jesus, quando está ali no Monte das Oliveiras e os seus discípulos dizem: olha, mestre, olha que coisa linda que é o templo, como é suntuoso, como é glorioso. E ali Jesus diz: porém eu vos digo, ele profetizando, ele diz: não ficará pedra sobre pedra que seja derrubado. Então, o salmista do Salmo 102, ele está vendo uma cena tão parecida como essa, no momento ali de destruição. E aí o seu coração está partido, o seu coração está sentindo essa situação. Porém, queridos, o salmista, ele vai fazer algumas declarações aqui até proféticas. O salmista, preste bem atenção, a partir do versículo 14, vamos ler aqui, ó. Pois teus servos amam até as pedras de suas cidades, destruídas, e a poeira de seus caminhos arruinados. Aqui ele está declarando o tamanho do amor que um judeu tem pela sua nação, pela sua terra. Isso é verdade. Eu conheço alguns, tenho o privilégio de ter alguns amigos que são, né, israelitas, e a gente percebe isso. Aí ele vai dizer no versículo 15: as nações temerão o nome do Senhor, do Eterno, e todos os reis da terra tua glória. Quando o Senhor, olha isso, olha o desejo do salmista do Salmo 102. Quando o Senhor reconstruir Sião. Sião, para quem não sabe, é um nome também dado à região ali de Israel, Jerusalém, tá? Então, quando você lê na Bíblia Sião, esse Sião está se referindo à terra, tá, prometida, à terra dos judeus, à terra de Israel, ok? Então, quando o Senhor reconstruir Sião e aparecer em sua glória, aqui ele está falando de uma vinda do Senhor, de uma chegada de Deus com ação, com poder e glória, reconstruindo e reconstituindo o reino a Israel. Versículo 17: quando se voltar para a oração dos espoilados, dos que foram, né, extirpados, que foram expulsos, e deixar de rejeitar a sua prece. Quando Deus começar a fazer isso, é isso que ele está desejando. Ah, Senhor, quando o Senhor reconstruir Sião, quando o Senhor reconstruir Jerusalém, quando o Senhor reconstruir Israel, toda a nossa terra, quando o Senhor começar de novo a ouvir a nossa oração. Aí ele vai dizer no 18, aqui é onde eu falo que é algo profético. Não sabia o salmista que quando ele escreveu isso aqui, quem sabe na época ele estava pensando uma coisa, mas quando nós lemos hoje, nós entendemos que ele diz assim: que isso seja escrito para a geração futura. Olha isso, para que um povo que ainda será criado louve o Senhor, declarando. Olha isso, para um povo que ainda será criado. Peraí, o salmista já fazia parte de um povo que foi criado. Por quê, Alan? Porque quando Deus tira Abraão da terra, né, dos seus parentes, e Abraão sai em peregrinação, vai nascer ali uma nação chamada Israel. E esse Israel, Deus também o tira do Egito, né, e constitui o seu povo e dá ali leis, né, civis, cerimoniais, religiosas, as leis no geral. E aí ali é um povo, mas o salmista está dizendo que será criado um povo. É isso que ele fala, que isso seja escrito para a geração futura, para que um povo que ainda será criado louve o Senhor, declarando.
E aí, queridos, é inevitável a gente não pensar, porque nós cremos, e aí é questão de fé e de entendimento, nós cremos que nós somos esse povo. Um povo que foi trazido para perto de Israel, como Paulo fala em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai falar que Jesus, ele derrubou a parede, o muro que separava os gentios dos judeus. E agora nós nos tornamos, por conta de Cristo, através do Messias, que nós cremos que ele é, através de Cristo, por intermédio dele, nós nos tornamos co-cidadãos dos santos, ou seja, nós nos tornamos cidadãos com os israelitas, fazemos parte do mesmo povo, da mesma nação. Somos Israel pela fé, como diz Paulo também em outro texto, certo? Somos Israel pela fé, junto com o filho mais velho, com o primogênito Israel, ok? Então, aqui o salmista está falando de um povo que ainda seria criado, e esse povo seria criado para quê, Alan? Para louvar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, e é por isso que estamos aqui nessa manhã. Por isso que tem comigo aqui ao vivo agora no Instagram 21 pessoas em pleno sábado de manhã. Essas pessoas podiam estar dormindo, tirando algumas horas a mais para descansar. Alguns estão até no trabalho agora me assistindo, coloca o celular ali do lado como se fosse um programa de rádio e fica ouvindo enquanto trabalha. E ouvindo o que, Alan? Ouvindo as notícias de hoje? Não, ouvindo a palavra. E eles só estão ouvindo a palavra, por que, Alan? Porque eles estão fazendo parte desse povo. Porque eles têm prazer em ouvir a palavra de Deus, e esse prazer foi dado pelo próprio Deus. Foi Deus que colocou no nosso coração o desejo de amar a sua palavra, de amar o próprio Senhor. Então, nós somos, você que está comigo ao vivo pelo Instagram, você que está me assistindo agora pelo YouTube, não sei o horário, não sei quando, mas você que me ouve e me vê aqui pelo meu canal, você faz parte desse povo que o salmista está dizendo que ainda seria criado e foi criado. E estamos aqui hoje para bendizer e exaltar o nome do Eterno. E aí no versículo 19 ele vai dizer: o Senhor se debruçou sobre seu altos, olha isso, o Senhor se debruçou do alto do seu santuário lá nos céus e olhou para a terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, para que em Sião se proclame o nome do Senhor e seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem povos, olha isso, olha como é verdade que eu estou falando, quando se reunirem povos e reinos para servir o Senhor. Gente, pelo amor de Deus, aqui o salmista, que é um judeu nato, um israelita, está sendo usado por Deus para dizer que chegará uma época em que em Jerusalém, Israel, povos e nações, ele não está mais resumindo a nação de Israel, ele está falando que junto com a nação de Israel, que será ali, né, como o guia para as nações, que será ali como o anfitrião que recebe as nações, junto com Israel, as nações e reinos do mundo virão para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós estamos lendo aqui e falando de uma época da restauração do reino de Deus na terra. E nessa restauração, eu creio e quero profetizar que eu e você estaremos lá para contemplar a glória de Deus e louvar a Deus por todos os seus feitos. Amém, queridos? Amém, queridas? Se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, tá? Dá o like aí se você gostou, ok? Comenta, coloca teu comentário aqui embaixo, de onde você me assiste, de qual estado, de qual país. Eu já tenho visto aí que a gente consegue ver nas configurações que o YouTube nos manda, que nós já estamos sendo assistidos por pessoas de outros países. Então, coloca aí de onde você está me assistindo, de qual país, de qual cidade, de qual país você está me assistindo, ok? De qual estado você está me assistindo aqui do Brasil, ok? Para que a gente possa interagir com você. Eu agradeço até aqui você ter ficado comigo, estudando a palavra, e eu te convido agora a orarmos a Deus, agradecendo por mais um momento, Salmo 102, dia 102. Vamos orar.
Pai, nós te damos graça, te louvamos e te exaltamos por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Eterno. Bendizemos e louvamos o teu nome. Te agradecemos porque nós fazemos parte desse povo que o salmista descreveu no Salmo 102, que ainda seria criado, e que hoje estamos aqui concretizando a tua palavra. Senhor, nós queremos te entregar agora todos que nos assistem pelo YouTube, que nos assistem pelo Instagram ao vivo. Pai, eu te entrego cada um, eu te entrego as suas famílias, que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos e da tua graça sobre cada uma delas. Pai, em nome de Jesus eu te entrego todos os enfermos de forma geral. Antes nós estávamos orando especificamente por aqueles que estavam com corona, porém nós estamos vendo uma baixa dos números e eu quero agora estender a oração sobre todos os enfermos, porque ainda existem outras enfermidades. Pai, eu quero te pedir junto com os teus filhos e filhas que me assistem, quero orar agora junto com eles por todos os enfermos, que o Senhor venha repreender toda a enfermidade para a glória do teu nome. Assim, Senhor, eu te entrego, como foi lido nesse salmo, as pessoas que sofrem, que nesse momento, nesse exato momento, estão tão parecidas como esse salmista, que se identificaram a assistir esse estudo desse vídeo, se identificaram, Senhor, e disseram: meu Deus, eu estou como esse salmista, eu estou como esse homem que escreveu esse salmo, que está se sentindo solitário, está se sentindo para baixo, precisando de um levante do Senhor, uma força, um fortalecimento. Pai, eu te entrego essa pessoa agora, e eu te peço que o teu Espírito Santo, Senhor, o teu Ruach, como fala no original, venha visitar essa pessoa agora, que venha abraçar e venha envolver e fortalecer e restaurar suas forças. Assim, Pai, eu te entrego, Senhor amado, como sempre, Israel, a tua nação eleita, o teu povo amado, o teu povo adquirido. Pai, guarda o teu povo, guarda as divisas de Israel contra todo ataque inimigo, que haja paz nos muros de Jerusalém. Assim, Pai, como fala todos os dias os nossos irmãos, o nosso irmão mais velho Israel, os judeus por todo o mundo, ano que vem em Jerusalém. Senhor, que a gente também venha ter esse desejo de ser levado àquele lugar para habitar ali, louvando e exaltando o nome do Senhor. Assim, Pai, nós te pedimos por tudo e te agradecemos em nome do teu Filho. Você diz amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.